Bom dia a todos. Que bom podermos estar aqui hoje de manhã, termos um louvor maravilhoso como tivemos e também as orações sinceras e que nos trazem inspiração de podermos parar, de podermos pensar de manhã cedo realmente sobre nossas vidas. Muito obrigado a Didi, a Mirella. E isso nos traz inspiração, nos faz pensar, nos faz meditar sobre a nossa vida. Uma oração que fala sobre a realidade do nosso dia a dia. E eu quero aproveitar esse espírito e quero trazer um assunto que é totalmente conhecido de vocês, nosso. É um assunto que eu vou falar para, de vez em quando, precisamos trazer à mente algo importante. E quero que vocês olhem esse assunto com outro ângulo, porque é um texto conhecido, um texto que já vimos, um texto que já foi falado, mas eu vou tentar trazer algo um pouco diferente. Por isso eu peço que vocês abrem suas Bíblias no capítulo 11 do Evangelho de João. Se alguém não trouxe, está aí na tela. O Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 17 até o 44. Como eu falei, é uma história conhecida. Diz assim, começa no versículo 17 falando: Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava cerca de 3 quilômetros, a distância de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição lá na frente, lá no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhes respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra rolada à entrada.
ou melhor, colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Maria, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você crescer, veria a glória do Senhor? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Senhor, fale ao nosso coração e nos dê entendimento da tua palavra. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém? Eu já falei sobre esse texto já tempos atrás, mas hoje, como eu falei antes, quero pedir que para vocês olharem sob um ponto de vista diferente. A verdade dos fatos sobre a história de Lázaro. Jesus chega e Lázaro está morto. E depois Lázaro ressuscita, ele está perfeito e vivo. Esses efeitos aqui apresentados nessa história podem muito bem ser aplicados. Pense nisso. Tá? Pense nisso. Pode ser aplicado como uma ilustração da nossa caminhada com Jesus. Essa história serve para mim e para você como uma claríssima ilustração do que é a vida cristã, a caminhada cristã, o caminhar com Deus. Aqui podemos ver as semelhanças ou fases que acontecem com uma pessoa que decide andar com Deus. Então eu quero falar de 3 fases ou semelhanças, né? A primeira fase, eu acho que é melhor usar a expressão semelhança, né? Então a primeira semelhança com Lázaro, igualzinho a Lázaro, nós também estávamos mortos. A semelhança de Lázaro, muita gente está morta. Muita gente está morta. Sabe o que Paulo fala em Efésios? Paulo começa dizendo assim, vocês, todos nós, tá? Vocês estavam mortos. Quando Jesus chegou, Lázaro estava morto, fedendo, acabou. E Paulo continua dizendo, e todos vocês estavam mortos. Eu não sei que doença matou Lázaro, se foi um vírus, se foi tifo, se foi uma cobra. A Bíblia não fala do que ele morreu, mas aqui a Bíblia fala do que toda a humanidade estava morta. E diz assim, vocês estavam mortos por causa das suas transgressões e os seus pecados. Presta atenção numa frase que vou falar, porque ela é muito verdadeira, muito séria e muito curta. O pecado mata. O pecado mata. Não brinque com o pecado. Boa parte do povo brasileiro parou de fumar porque começaram a botar nos maços de cigarros, botaram caveiras, doenças que o cigarro traz, que o cigarro traz, né? Frases dizendo que o cigarro mata. Aí as pessoas começaram a entender e começaram a parar de fumar, a ponto que várias fábricas de cigarro faliram, fecharam.
Quanta gente hoje não fuma mais, por quê? Porque aprendeu. Em toda chance de pecado, em toda tentação deveria ter a caveira, dizendo assim, eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu pude aconselhar algumas pessoas, mais especificamente uma pessoa que um dia ele queria se separar da esposa, tivemos uma conversa bem longa e botei várias situações, enfim, ele não se separou. Tá? Hoje ele vive com a sua esposa, com a sua família. Mas eu conheço vários homens que se meteram com amante. Casados, pais de filhos, feliz casamento, se envolveu com uma mulher. O que aconteceu? Uma tentação muito forte. Uma tentação muito forte. Ela não viu a caveira dizendo, vou te matar. Essa pessoa não viu. Ele entrou naquele pecado, agora ela está morrendo, tudo está escapando das mãos dela. Tudo está acabando, sua dignidade, sua família, seus relacionamentos, seu amor, sua integridade, sua casa, seu dinheiro, está perdendo tudo. Por quê? Porque o pecado mata. Então, em primeiro lugar, Lázaro estava morto, mas nós também. A Bíblia fala em Efésios, acho que vocês conhecem muito bem esse trecho, e toda vez que eu dou abismo ligado, eu uso pelo menos esses 3 versículos, está aí não sei se vai estar aí na tela, Efésios capítulo 2, de 1 e 3, abra aí na sua Bíblia, diz assim, vocês estavam mortos nas suas transgressões, ou por causa das suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver antes, quando seguiam a presente ordem ou programa deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, entre os mortos, fazendo a vontade da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros éramos merecedores da ira de Deus. A Bíblia nos ensina que antes de encontrar Jesus, nós estávamos mortos espiritualmente, vivendo de uma maneira totalmente independente, rebeldes de Deus. Nós nem conhecíamos a Deus, nem sabíamos a vontade de Deus. E naquele tempo nós seguíamos 3 mestres. 3 mestres dominavam nossa vida. Os 3 mestres mandavam em mim. Eu já fui escravo de 3 donos. Eu tinha 3 mestres que me dominavam. Sabe qual é o primeiro mestre que me dominavam? O primeiro mestre era o mundo. E o mundo talvez te domine ainda. O mundo talvez te domine. O que é o mundo? O mundo é o sistema de valores. Tudo bem com o microfone? Estão ouvindo? O mundo é o sistema de valores, de crenças que é contrário a Deus. O mundo é contrário a Deus. E quem quer ser amigo do mundo, quem quer imitar o mundo, fazer o que o mundo faz, quem fica olhando na televisão e fala, eu quero fazer igual. Quem fica curtindo e apoiando imoralidade, apoiando ideias, filosofias erradas, atitudes ofensivas a Deus, é amigo do mundo e escravo dele. Mas o mundo não é só o nosso mestre. Tem um segundo mestre, que é terrível, é o diabo. O que é o diabo? O diabo é esse ser espiritual que é a própria personificação ou o princípio do mal e que faz oposição a Deus. Um ex-anjo que se rebelou, ele anda sobre a terra
chamado de príncipe do ar. Por isso que nós lemos ali em Efésios, ele é príncipe do ar, ele anda sobre a terra. Deus não tirou os poderes do inimigo. Ele permanece com os poderes, então ele anda sobre a terra. Príncipe do ar, ele induz, ele obriga, ele tenta, ele lança, ele laça, passa ao pé, arma armadilhas com o objetivo matar, roubar e mentir. E tem o terceiro mestre. O terceiro mestre é a carne. A carne não é um sistema, a carne não é um ser, a carne é a natureza humana corrompida, inclinada para o mal, que todos os homens e mulheres têm. Esses três mestres, quando têm a quem usar, eles dominam. Já pensou uma vida dominada pelo mundo, pelo diabo e pela carne? Eu era assim. Eu estava morto. Você estava morto. Talvez você ainda está morto. E por conta disso, por conta de estar morto, nós fomos separados. Separados. Sabe o que a morte espiritual faz de mais cruel entre os filhos e o pai? A separação. O pecado nos separa de Deus. O homem pecador afastado de Deus não vê o Pai porque é separado da presença de Deus. A Bíblia fala que de não só estar separado da glória de Deus, separado do poder, da riqueza, da beleza de Deus. Se fosse só isso, mas a Bíblia fala que esse que está no pecado está debaixo da ira de Deus. Não só está separado de Deus, mas a ira de Deus vem sobre ele. Por quê? Porque ele é rebelde, desobediente, contrário à vontade de Deus. Então Lázaro, ele estava morto. Quando Jesus chegou, Lázaro estava morto. Nós estávamos mortos. Ou estamos mortos. Segunda fase, ou melhor, segunda semelhança com Lázaro, Jesus nos chamou. Jesus nos chamou. Jesus te chama hoje. Lázaro estava morto, mas deixa te dizer uma coisa. Morto não houve, a não ser a voz de Deus. Morto ouve a voz de Deus. Lázaro estava lá morto, mas ouviu a voz de Deus. Alguém está me chamando. Jesus chamou Lázaro da morte para a vida. Eu não sei se você já leu Efésios 2, mas na continuação desse trecho, nós lemos até o 3, do 4 em diante, onde diz que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados e transgressões, mas no começo do versículo 4 diz aí todavia, algumas traduções, ou entretanto, né? Deus que é rico em misericórdia por causa do grande amor que Ele nos ama, deu-nos morte em Cristo. É isso? Deu-nos morte em Cristo. Passa o próximo versículo aí. Ele está em Cristo com ele, não fez assentar no lugar celestial. Ok, mas tudo bem. Não, Deus deu-nos vida em Cristo. Vidas com Cristo. É que eu pego outra tradução aqui. Porque Cristo morreu na cruz. Por que Cristo morreu na cruz? Porque Ele se ofereceu a si mesmo. Porque a morte dele pagaria o preço de todos nós, podendo ressuscitar. Por que Lázaro ressuscitou? Porque Jesus estava ali, naquele local, na frente dele,
pronto para curá-lo, onde chamou e ressuscitou Lázaro. Mas agora, como toda a humanidade pode sair da morte? Porque Cristo saiu da morte, Jesus morreu, saiu do túmulo e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele libertou, ele liberou, tá? Ele libertou e liberou para que todo que nele crê, tenha a vida eterna. Ele diz assim: todavia Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. A salvação, ela não te custou nada. Pela graça nós somos salvos. E o versículo 6... Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha onde é que nós estamos colocados. Deus nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar nas eras que hão de vir lá no século 21, nos dias de hoje, lá na cidade de Bento Gonçalves, a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando nós estávamos mortos como Lázaro no túmulo, Jesus, por graça e misericórdia, nos chamou. Cristo já pagou, por isso Ele te chamou. Se Ele não te chamou ainda, abra o ouvido e presta atenção. Porque Jesus está te chamando. Jesus chamou Lázaro. E Ele vai chamar você também. Terceira fase, ou terceira semelhança com Lázaro. Jesus nos deu vida de novo. Lázaro estava morto. Jesus chamou e deu vida. Como a Bíblia diz, a maneira da pessoa ressuscitar nessa vida é só pela fé. Ser salvo é só pela fé. A Bíblia diz no versículo 8, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Se você ouvir o Senhor te chamando e ouvir a palavra dele, e usar a sua fé, crer nele, você vai ressuscitar. A vida entra dentro de você. Então a vida entra dentro de você e de repente percebe que as coisas espirituais faz sentido. Às vezes eu falo para as pessoas que aceitam a Jesus, parece que elas sentem alguma coisa, não é nenhum extremão, não é nenhum, né? Mas elas sentem uma alegria, elas sentem algo que querem compartilhar, elas querem. Às vezes não sentem isso, mas na vida, no dia a dia, as coisas espirituais faz sentido, a vida tem outro rumo. Prova da conversão, prova de que aceitou Jesus. E esse terceiro ponto, a semelhança com Lázaro, é que saímos da morte que estávamos. Quando a gente sai de lá, eu e você, nós trouxemos lá da morte que estávamos, lá no pecado que estávamos, lá da vida velha, nós trouxemos resquício do nosso passado. Você reparou nessa história que quando Lázaro sai, ele sai amarrado, ele sai enfaixado. Você notou que quando Lázaro sai como uma múmia, ele sai todo enfaixado com panos de linho, eu imagino que sejam panos brancos. Ele tinha um lenço na cabeça, na boca dele, tá? Nas mãos, nos pés, ele estava preso, enfaixado. Porque ele mesmo não tirava esse lenço, né? Por que ele mesmo não tirava essa faixa? Né, para poder enxergar, ele não conseguia enxergar, porque ele estava todo enfaixado, toda a cabeça, a boca, o rosto.
Ele abria os olhos, mas o pano que estava enrolado entre a cabeça e o rosto, ele não podia enxergar. Eu imagino que ele se agitou, tentou se coçar, puxar o pescoço, fazer um exercício, mas não se desvencilhava. Mas ele abria os olhos. Ele não tinha como soltar, porque as mãos estavam amarradas ao corpo. Mas ele ouviu a voz de Jesus chamando, e ele sai para fora daquele jeito, parecendo um fantasma. Todo enfaixado de branco, fazendo aqueles passinhos curtinhos, né? Mal e mal, podendo se mexer. É um fantasma na certa. Né? Quem estava lá saiu correndo, no mínimo, assustado. Né? E os poucos que ficaram lá viram uma coisa muito doida. Muito doida, né? 4 dias morto, fedendo, carne já podre, bicho comendo, bicho saindo pelo corpo. Jesus o chama. Jesus teve que arrumar, desinchou tudo, as células voltaram a funcionar, o sangue circulou, Lázaro ficou bonitão de novo, a pele ficou lisa, linda, ele reviveu. Isso foi um milagre que Jesus fez. Quando nós nos convertemos, é um milagre. Quando nós entendemos quem é Jesus e queremos Jesus, acontece um milagre. Quando nós nos convertemos, é um milagre. E o que já estava podre, perdido, o que já não tinha mais jeito na sua vida, foi tudo novo, tudo renovado. O Senhor te deu um coração novo, um caráter novo, uma visão nova, tudo novo. Você tem que saber de uma coisa. Todo mundo sai da vida velha trazendo resquícios, restos, sobras nos tempos de pecado. Além de Jesus nos fazer tudo novo, mas nós trazemos resquícios, são maus hábitos, são lembranças, são fatos, são objetos, são coisas que a gente tem, que hoje nos prejudica, que nos impede de andar, que hoje nos prejudicam e nos impedem a crescer. E muitas pessoas não sabem que ainda não estão vivendo uma vida de liberdade plena, porque ainda estão amarradas, estão enfaixadas. Sabe que apesar da gente já estar livre da morte, nós ainda estamos enfrentando o pecado, as consequências do pecado, dia após dia. De tentação, de provocação. Tem o seu velho homem, eu tenho o meu velho homem. Tem raiva daquela brutalidade que sofri. Tem aquela lembrança daquela coisa dolorosa que você não quer falar. Fica guardada lá dentro. Tem aquela culpa que está atrapalhando. E se você quer viver uma vida plena, nós temos que ser livre dessas ataduras, dessas ligaduras, dessas amarras que ainda nos prendem. Caminho para a libertação é o arrependimento. Chegar diante do Senhor e falar: Senhor, o pecado não só me prendeu, não só me matou, mas olha o que Ele deixou. Se nós considerar essa história, uma das 3 situações deve estar acontecendo com você. Ou eu e você estamos mortos espiritualmente, mesmo estando dentro de um grupo como esse, né? Chamado de igreja, como alguns querem, né? Todo mundo aqui e todo mundo ali fora pode estar mortos, separados de Deus.
Milhões estão assim nessa terra. A gente vê pela vida das pessoas, pela cara das pessoas que estão sem Deus. Ou nós estamos mortos espiritualmente, vivendo separado de Deus. Ou já experimentamos o poder da ressurreição, mas ainda estamos presos nos pecados que nos impedem de desfrutar da vida abundante prometida por Jesus. Onde você está? Onde você está? Não existe a opção de dizer não sei. Se você não sabe, Deus sabe. Pede para Ele te revelar. Das três, uma delas. Você está afastado de Deus, envolvido no seu pecado, e Deus quer te chamar, Ele está te chamando e Ele diz, vem, eu te dou vida. Segundo, você já saiu, mas anda travado, e percebe que um monte de coisas anda te atrapalhando, não tem vitória, quando você devia ser vitorioso. Ou a terceira, finalmente você está livre. Se você está na primeira opção, que você ainda está morto, Jesus diz para você, eu sou a ressurreição e a vida. Eu morri para você viver. Creia em mim, deposite a sua fé em mim, confie em mim. Você já sabe, eu já falei sobre isso, várias pessoas já falaram sobre isso, que vem aqui na frente falar. Mas o que é crer? Nós já falamos isso. Por exemplo, qual é a diferença entre acreditar e crer? É tudo a mesma coisa? Para você faz diferença? Vou chamar o Ivo aqui na frente. Ivo, faz favor, vem aqui. Pega uma dessas cadeiras, põe aqui em cima. Eu quero ilustrar para vocês como um exemplo. Aí eu quero que vocês guardem isso. Por favor. Faça favor, aqui em cima. Pode ser aqui mais alto que todo mundo vai te ver. Vocês acham que essa cadeira vai aguentar o Ivo? Vocês acham que essa cadeira é forte? É verdade. Qualquer um sabe que essa cadeira é boa, é forte e suporta bem qualquer um de nós. Assim, afinal, vocês estão sentados. O Ivo estava sentado numa delas, né? O Grupo Aliança não faz porcaria, só faz coisa boa aqui. Ainda bem, né? Mas o Ivo, vocês acham que ele crê ou acredita na cadeira? Ele continua de pé. Ele não sentou na cadeira. Né? É assim que muita gente crê em Jesus. Igual ao Ivo, olhando para a cadeira. Continua de pé. Põe a mão na cadeira. Olha de novo. Pode até dar uma experimentadinha, mas ele não crê. Ele não crê porque ainda está de pé. Quando Jesus fala crê, ele não está falando acredite. Quando ele fala de acreditar, ele nem está falando de chegar perto. Isso aqui não é crer. Sabem? Porque 93% no Brasil diz que crê em Deus. Sabe por que crê em Deus? Por causa disso. Ficam de pé. Não sentam na cadeira. Muitos que frequentam igrejas cristãs, e as quais acho que até alguns de nós creem assim. Dizem, eu acredito em Deus, que Deus existe. Isso está na cabeça da pessoa, mas isso não mudou nada. Ele continua de pé, ó. Ele continua de pé, ele vai ficar aí, vai cansar. Tá? Vai ficar cansado, sem conforto, ele não tem segurança, não descansou. Isso é acreditar em Deus. Ivo, por favor, senta. Isto, legal. Levanta os pés também. Isso, eu vou dar o estudo 1h30, tu vai ficar 1h30 com os pés levantados. Que castigo, né?
Agora ele está dizendo o quê? Eu creio. Eu creio. Nem os pés estão colocados no chão. Ó. Ele colocou, ele creu, ele colocou toda a sua confiança na cadeira. A cadeira o segura. A cadeira está dando o que ele precisa. Se você diz, eu creio em Jesus, só pode dizer que crê só quem entregou-se a ele. Se você confiou, se você descansou nele, se você pulou em cima de Jesus, senão não tem como crer, você acredita. Olha só, ele confia na cadeira. Tá, o Ivo confia, ele trocou os pés pelos pés da cadeira. Por isso Paulo disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo, eu vivo nele. Jesus é a minha base, a minha rocha. Jesus, ele me sustenta. Você acredita em Deus ou você crê em Deus? É sério, pense nisso. Você acredita em Deus ou você crê em Deus? Ou você nunca parou nisso, para pensar nisso? Faz diferença isso na sua vida? Jesus não fala, eu sou a ressurreição e a morte. Ele não fala, aquele que acredita em mim. Esse texto que nós lemos aí de Lázaro, não tem uma vez a palavra acredita. O tempo todo fala crê. Crê. Ele fala com as irmãs de Lázaro. Você crê. Você crê. Acontece. Senão o Brasil seria um paraíso, porque 93% acredita em Deus. Não dessa forma agora, do jeito que eu estava antes. Mas quantos de verdade descansam em Jesus? Quantos fazem que Jesus cuida de mim? Eu confio em Jesus, eu confio nele. Quantos fazem isso? Por favor, guardem esse exemplo, para ilustrar, para você entender. Ivo, muito obrigado. Os melhores artistas aqui no Brasil estão aqui na Aliança Bíblica, tá? Ivo merece um salvo de palma para eles. Obrigado, Ivo. Ele foi corajoso, né? Foi bem corajoso. Receber Jesus é para te ressuscitar e para te dar uma nova vida, se você ainda não tem. Para que isso aconteça, é necessário subir em Jesus. Você já subiu em Jesus? Você já subiu em Jesus? Se a sua conclusão é, eu ainda estou morto, você precisa confiar a sua vida nele, porque ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e o quê? E a vida. Então confia em Jesus, porque ele diz, eu sou o caminho, eu não tenho outro caminho. Eu sou o único. Ele não está dizendo, sou um dos caminhos. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, você pode confiar em mim, não estou mentindo, e eu sou a vida, é quem dá a vida. Por isso que eu comparo essa história de Lázaro à nossa. Estou fazendo paralelo. Tá? Então, acho que é bem parecido com alguns dos nossos casos, principalmente antes de nós conhecermos a Jesus. Em segundo lugar, se a sua opção é a segunda opção, qual é a segunda opção? Eu já experimentei a ressurreição, eu já entreguei minha vida a Cristo, mas ainda estou enfaixado. As ataduras ainda estão me prendendo, eu ando travado. Ainda tem coisas me prendendo. Quais são as faixas que estão te prendendo? Eu sei que tem uma nas minhas mãos, outras nos meus pés, eu sei que tem outra no meu rosto, tem outra na minha boca. Quais são as ataduras que estão em você? Quais são as faixas que estão impedindo que você caminhe na vida cristã? Que você avance, que você prospere, não fique aí parado. Vou dar só alguns exemplos de ataduras. Relacionamentos errados. Ou seja, eu quero aceitar Jesus, mas não quero deixar o que está errado.
Eu quero continuar com o pecado, porque o pecado me dá prazer, porque ele me dá alguma vantagem, eu tenho alguns lucros. Os pecados que me rodeiam, que não quer me largar. Prioridades erradas, por exemplo, eu tenho que ficar rico, ter. Só um exemplo estou dando, podia dar vários. Se tem que passar os outros para trás, não importa, porque se não ficar rico, eu não sou feliz. Essas ideias malucas na nossa cabeça que não tem nada a ver com vida cristã. Envolvimentos religiosos no passado. Quantos de nós, sem saber, ou até por ignorância como eu, se envolveu com entidades ou falsos deuses? Se envolveu com idolatria, com espiritismo, e às vezes dentro das nossas casas tem coisas desse tipo. Dentro da nossa cabeça tem coisas desse tipo. Ah, na minha casa não tem. Será? Tem muita coisa para falar sobre essas ataduras. Essas são ataduras. Mas hoje eu só quero dar um alerta, porque o tempo aqui é curto. Ataduras da alma, como mágoa, ressentimentos. Não tem nada que pare uma pessoa mais do que uma mágoa. Nada. A Bíblia chama de mágoa, raiz de amargura. Ela entra dentro da gente e adoece tudo. Dá problema de estômago, gastrite, problema de circulação, problemas psiquiátricos gravíssimos. E se você vai ver, a pessoa não é doente. Faz exame, faz tudo, não tem nada. Colesterol bom, tudo legal, não tem fratura nem nada. Mas está doente. Não. Ela está somando raízes de mágoa, porque nunca perdoou uma coisa que aconteceu, às vezes, anos atrás. Lembranças que não consegue apagar. Todo dia volta aquela imagem, como se fosse hoje. Gente, eu teria tanta coisa para falar, mas o tempo não permite. Eu acho que o Espírito de Deus deve estar revelando algo que é seu, particular. E se Deus está revelando, você deve tratar. E não espera, trata isso ainda hoje. Lázaro saiu. Está vivo, mas ele saiu todo amarrado. Foi Jesus que veio atrás dele. Foi Jesus que se importou com ele. Foi Jesus que chorou de tanto que o amava. Foi Jesus que gritou: Lázaro, sai! Hoje Jesus faz isso por você. Mas na hora que Lázaro sai, Jesus não tirou uma atadura. Jesus não tirou uma mara. Quem tirou? Quem tirou as ataduras de Lázaro? Final do versículo 44, pode abrir sua Bíblia e diz o quê? Quem que tirou as ataduras? Jesus não fez isso. Olha, ó. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Quem que tirou as faixas do Lázaro? As pessoas que estavam lá tiraram. Desataram as ataduras, as amarras. Soltaram as amarras do rosto, da boca. Ele começou a falar. Talvez a tua boca esteja enfaixada, amarrada, e você não tem coragem de falar. Você não fala para os outros que você conhece Jesus. Você não libera lá para o seu pai perdão. Chega para o seu pai e diz: pai, eu te perdoo. Você não tem coragem de chegar para o seu ex-chefe e dizer: olha, eu te desfalquei, eu levei o que era teu, vim aqui para te restituir e te pedir perdão.
Lá no salão, de vez em quando, tem uns empresários, de vez em quando, que eles falam algumas histórias e falam cada coisa assim que houve dos funcionários que, quando são dispensados, vão no sindicato, acertam tudo, hora extra, férias, adicional não sei o que, salário, tudo acertado, tudo bem, tudo acertado. Aí tudo bem, tá, vai embora. Aí, de lá uns dias, aparece uma intimação na empresa, né, pedindo uma indenização. E às vezes vão lá, mentem, arrumam testemunha falsa. Tem empresas que também não são legais, é verdade. Mas essa história que a gente ouve lá são cabeluda, é vergonha. Tem gente aqui que faz isso, e depois quer vir para o grupo, depois você quer que sua família, você vai falar de Jesus, e te conhece muito bem do jeito que você age. De que jeito você vai falar de Jesus para a família? De que jeito você vai falar de Jesus para alguém se você age dessa forma? Como? Deus vai te abençoar. Mas Deus não atua na minha vida. Para, pensa, o que você está fazendo? Volta, restitui o que não é teu. Vai lá, pede perdão. Tira as amarras da boca e do rosto. Se você tirar, você vai começar a orar diferente. O olho abre. Posso ler a Bíblia, posso enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. As suas mãos são soltas das amarras e você pode servir a Deus, servir pessoas, você pode trabalhar, ajudar alguém. Os seus pés são soltos das amarras e você começa a andar, sai de casa, não só para se divertir, não só para ir para um restaurante, não só para passeios, vai na casa de alguém falar de Jesus. Quantas vezes você foi visitar alguém no hospital? O teu amigo ou familiar e dizer, eu vim aqui orar para a sua cura. Os seus pés começam a andar. Sabe quem é que tiram as nossas faixas? São as pessoas que tiram as nossas faixas. As pessoas aqui do grupo podem tirar as faixas. As pessoas da sua célula podem tirar as faixas. A pessoa que é seu discipulador. Quando vocês oram por alguém na célula, vocês estão tirando a faixa ou as faixas. Às vezes aqui mesmo no grupo alguém chega para você e fala de algum problema. Ora ali mesmo por ela. Tira mais uma faixa. É assim que se tira as faixas. São as pessoas do grupo que te ajudam e as faixas vão caindo. Sabe qual a maneira mais poderosa do grupo ou alguém ajudar? É orar por você. Ou você orar por alguém. Às vezes alguém precisa confessar o seu pecado para ser curado, para tirar aquela faixa. Aquele pecado é uma faixa. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quem cura é Jesus, mas quem tira as faixas daquilo que te atrapalha é um ao outro. É um ao outro. A Bíblia diz, confessai os pecados um dos outros para serem curados. Por exemplo, eu sei de uma pessoa que ela falou o seguinte, eu falei na minha célula que eu fazia parte da célula, que ele tinha um determinado problema, aí o líder parou a reunião e todos oraram por mim, colocaram as mãos sobre mim, oraram por mim. Eu confessei meu pecado, ela disse. Eu confessei meu pecado. E sabe o que ela disse mais? Depois daquele dia eu fui liberto. Nunca mais eu tive problemas. Isso é tirar as amarras. Por isso, grupo não é lugar para vir assistir estudos. Grupo não é lugar para vir assistir estudos. Célula não é lugar de programa ou encontro. Grupo e célula é lugar de compromisso, é lugar para a gente
pertencer, é lugar de cura, de transformação, de tirar as faixas, as amarras um dos outros. E quando a gente respeita um ao outro, age com amor, sabe o que acontece? As faixas vão caindo, vão caindo. Às vezes nós pegamos uma Bíblia em casa, viemos aqui no domingo, assiste estudo, vamos para casa, no domingo que vem, pegamos uma Bíblia, não, viemos aqui. E as faixas ficam onde? Quem é que vai tirar as suas faixas? Se você não tem, ainda bem, está livre. Gostaria de conhecê-lo. As faixas vão caindo, a nossa vida tem outro rumo, a gente começa a deslanchar, a gente começa a prosperar na vida cristã, até na vida financeira. Porque, como Michel falou esses dias, aí Deus é o seu Senhor. Aí você começa a prosperar e ter uma vida totalmente nova. É assim a vida cristã. Essa é a caminhada cristã que eu falei lá no começo. E eu tenho umas perguntas para fazer para você agora. Onde você está nessa caminhada? Você está lá no túmulo, morto? Você está lá no túmulo, está ouvindo a voz de Jesus te chamar? Te chamar? Você já ouviu ele te chamar? Jesus já te chamou. Você já saiu para a nova vida ou ainda está na vida velha? Você ainda está enfaixado? Você está amarrado? Você está se desamarrando como? Sabe o que Deus tem para você? E eu quero terminar com essa frase. Deus tem para você uma vida nova. É isso que Deus tem para você. E nesse momento, diante dos elementos da ceia, que representam o corpo e o sangue de Jesus, que estão aqui na frente, você que ouviu o chamar de Jesus, você que tem uma vida nova, ou você que está ouvindo a voz de Jesus te chamar, eu quero te dar um tempo para orar. Vamos ter um tempo para orar, para confessar, para colocar para Deus aquilo que o Espírito está falando nesse momento. Tanto referente ao estudo, principalmente diante do estudo, se o Espírito Santo falou alguma coisa. Se vocês têm que acertar alguma coisa, acertem ainda hoje. Não fique amarrado. Não fique separado de Deus, porque Deus está te chamando. Eu tenho certeza que Deus está te chamando. Ah, Deus não responde minhas orações. Opa, Deus não faz nada. Não vejo nada. Quais são as amarras que ainda estão te enrolando? Você está enfaixado como? Se o Espírito Santo está te revelando agora, confesse isso agora. Fala isso para agora. Se quer fazer isso em casa depois, você pode fazer. E também vamos orar para termos depois um momento de participarmos para a ceia. Ok? Vamos orar então. Querido Jesus, nós queremos reconhecer, como o Didi falou hoje da manhã, uma oração sincera daquilo que acontece do nosso dia a dia, que somos pecadores. Às vezes nós permitimos que o mundo, que o inimigo, que a carne faça parte da nossa vida. Jesus tenha misericórdia de nós, porque realmente reconhecemos que somos pecadores, precisamos de Ti, precisamos do Teu perdão, precisamos do perdão, do sangue que Jesus derramou na cruz para nos perdoar. Jesus, muito obrigado por esse privilégio. Nos cubra, ó Deus, cada um de nós, ó Pai. Quero estar intercedendo por cada um que está aqui, ó Deus, colocando sua situação diante de Ti, ó Deus. Que o sangue de Jesus cubra essas pessoas, que sejam perdoadas e para que elas tenham um livre acesso para entrar na Tua presença, no Santo dos Santos, e poder ter essa comunhão, essa liberdade
de tirar as faixas, de tirar aquilo que prende a gente, ó Deus, de não andarmos mais separados de Ti, ó Jesus. Nós não queremos mais estar separados. Jesus, tem uma urgência nisso. Nós queremos andar junto contigo. Queremos andar junto contigo. Senhor, toque no coração de cada um. E obrigado pelo Teu perdão, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu socorro em nossas vidas, ó Pai. Queremos ouvir a Tua voz hoje, esta semana, todos os dias, ó Pai. Queremos andar contigo, Jesus. Não há nada melhor. Não há nada melhor, Jesus. Permita isso, ó Deus. Nós queremos chegar na Tua presença. E queremos Te louvar, Te glorificar. Porque Tu és o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém?